Olá, o uso de materiais reciclados e rejeitos vem sendo utilizados como materiais alternativos na área de geotecnia. Isso com o intuito de melhorar as propriedades do solo, e os materiais alternativos podem ser usados na forma de reforços, de estabilidade de taludes, camadas de aterros, solos de fundações, bases de pavimentos, aplicações principais na área de geotecnia. Nesses tipos de aplicações, vêm sendo testados as cinzas de casca de arroz, de bagaço de cana, carvão mineral, assim como o reforço de fibras naturais, fibras sintéticas, resíduos ou rejeitos de mineração, e também vêm sendo usados os pneus usados nos diferentes tipos de veículos de transporte. Esses pneus podem ser britados e moídos, trabalhados em diferentes faixas granulométricas, e também vêm sendo usados para reforço em taludes, em paredes de arrimo e demais aplicações. Para falar disso e de outros temas afins, contamos com a participação do professor doutor Alberto de Sampaio Ferraz Jardim Sayão, professor principal do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio, especialista em geotecnia experimental. Eu sou o João Vilca e este é o programa Discutindo Engenharia para a Comunidade. Voltamos depois da vinheta. Bom, muito bem-vindos, caros ouvintes. Antes de começar com nossa entrevista, gostaríamos de convidar a vocês a se inscrever no nosso canal, clique no botão de curtir, ative suas notificações, assim que cada vez que a gente poste uma nova entrevista, seja avisado. E compartilhe este vídeo para que este vídeo chegue a mais pessoas. Divide a bancada comigo a professora Cristina Vadini, professora do curso de Engenharia Civil da Unifap. Boa tarde, professora. Boa tarde, John, boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui de volta com esse nosso convidado tão querido, quase tucuju, né? Já teve várias vezes com a gente aqui quando o programa ainda era na Rádio Universitária. É um prazer tê-lo, professor Sayão. Seja muito bem-vindo. Estamos assim ansiosos pela discussão tão importante que é esse reaproveitamento de pneus. Lucas, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Professor Sayão também. É uma satisfação poder conversar com o senhor. Acho o tema muito interessante, é algo que a gente tem que se preocupar e espero que a gente tenha uma conversa produtiva como sempre temos. Obrigado. E finalmente, professor Sayão, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, John. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Vadini. Vamos, então, dar início aí a essa rápida apresentação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. O objetivo principal é falar de materiais alternativos. Mas, antes disso, eu tenho que agradecer à Unifap por mais esse convite, que é uma grande satisfação voltar, mesmo que virtualmente, a Macapá, e vamos tentar falar um pouco da nossa experiência com o uso ou reuso de pneus na engenharia. Então, o problema principal aqui na região do Rio de Janeiro são os escorregamentos. E eu selecionei aqui o escorregamento trágico de 2010 no Réveillon, em Angra dos Reis, que é um lugar turístico. Esse aqui é o Morro do Carioca, no centro de Angra. E a solução para esse escorregamento é fazer obras de estabilização. E aqui nós vemos a obra que estava sendo feita, já está pronta, na base do Morro da Carioca. Essa estabilização é uma estabilização com muro de gabiões, que exige recursos naturais, pedras de grande porte e gaiolas metálicas. E no Rio de Janeiro, no município, a GeoRio tem gasto muito dinheiro ao longo dos anos. Aqui é uma fotografia dos anos 90.
gastava da ordem de 40, 50 milhões de dólares por ano. Então, são obras muito caras. Essa foi a motivação para nós estudarmos pneus, que além de tentar resolver o problema das encostas, também é um problema pelo fato de gerar resíduos sólidos em grande quantidade, principalmente nos centros urbanos com muitos veículos, automóveis, ônibus. O problema dos pneus, eles são não biodegradáveis, demoram muito na natureza, são de difícil densificação, portanto, ocupam grandes volumes. Aqui nós vemos um exemplo de um depósito de pneus na natureza nos Estados Unidos. E aqui outro, na Espanha, perto de Madrid. A produção anual de pneus em 2005, que é quando eu tinha os dados na mão, 5 milhões de pneus fabricados no Rio de Janeiro. No Brasil, 45 milhões. Nós tínhamos, então, 5 indústrias. Acho que já temos mais uma. Nos Estados Unidos, 280 milhões de pneus. No mundo, 800 milhões de pneus produzidos no ano. E esses pneus, então, são descartados dessa maneira que nós estamos vendo, que é um problema. Então, temos que tentar usar os pneus. Evitar esse tipo de problema do descarte na natureza, já que os pneus são estimados demorar 150 anos para decompor. Nos Estados Unidos, era estimado em 2005 haver 190 milhões de pneus usados nesses grandes depósitos estocados. O risco é que esses pneus são altamente inflamáveis. E aqui é um exemplo de um dos grandes incêndios que houve na América do Norte. Esse aqui no Canadá, perto de Ontário, um depósito com 10 milhões de pneus ficou queimando durante mais de 2 semanas e os bombeiros não conseguiam apagar com facilidade. E a fumaça comprova que é um grande problema ambiental. Mas, além disso, se não descartar nesses grandes depósitos, no Brasil nós temos o mau hábito de descartar nos rios, joga nos cursos d'água. Então, nos 4 anos que foram de 2002 a 2006, o Rio Tietê teve 120 mil pneus retirados do Rio Tietê, em São Paulo. Mas isso não é um problema de São Paulo, não. Aí, no Amapá, também. O Rio Amazonas, que é o nosso grande ícone ambiental, essa foto é aí, em Macapá, em 2017, um pouco antes de eu ir aí por talvez a última vez, há 3 anos atrás. Nos momentos de vazante do rio, nós vemos essa quantidade de pneus aí na margem do Rio Amazonas, em Macapá. Bom, a solução para reuso na engenharia dos pneus tem várias aplicações. E eu vou falar rapidamente sobre elas. Barreiras são umas 8 ou 10 aqui. Bom, mas para reutilizar, primeiro precisa coletar os pneus usados. E olha a dificuldade. Isso aqui é a prefeitura de Taquarussu, no Mato Grosso do Sul, colocou caminhões para irem gratuitamente buscar os pneus nos depósitos. E aqui já dá uma ideia da dificuldade de densificação, de acomodação, volume grande. Bom, uma primeira aplicação seria o uso em barreiras de impacto, no caso de autódromos, proteção para impacto de carros. Mas, modernamente, em vez de usar uma parede de pneus, se usa sacos com pneus triturados, como nós estamos vendo aqui. É uma coisa mais limpa, mas de melhor uso.
Outra aplicação, barreiras acústicas. Evitar que o barulho de rodovias afete algumas casas, residências nas proximidades. Então, no caso aqui, 5 anos de uso dessas barreiras, nos Estados Unidos foram usados 700 mil metros quadrados de muros para barreira acústica, que são painéis de cerca de 20, 25 centímetros, enchidos com pneus triturados, misturados com cimento e aditivos. E eles, então, fazem uma barreira para o som. Aqui uma vista desses muros já prontos. Outra aplicação, principalmente na América Latina, vários países, como vemos aqui, residências de baixo custo. Então, nós vemos aqui o uso de pneus usados para formar paredes, conformar residências. Pode ser nivelado, tudo direitinho, para fazer um corredor e quartos aqui. E aqui, então, o chão é feito um alisamento com um concreto para ficar o piso bem conformado. E, além de pneus, pode-se usar também outros materiais, como latas de cerveja e refrigerante e garrafas PET, misturadas aqui com os pneus e o cimento que vai envolvendo as paredes. Bom, aqui nós vemos no estado do Novo México, nos Estados Unidos, uma varanda cuja parede é de pneus e vemos aqui os vidros numa época de inverno, né? Mas no Brasil, aqui em São Paulo, Botucatu tem também uso de pneus para acesso, como se fosse uma escada, à residência. Além disso, se usa pneus triturados, reciclada a borracha, para fazer tijolos e telhas para residências, baixo custo. Para triturar o pneu é preciso uma máquina. E aqui nós vemos, então, o interior de uma máquina com um triturador de pneus. O pneu sendo colocado aqui no triturador. As máquinas são de grande porte. 2 exemplos aqui de máquinas americanas. O pneu é jogado, então, na caçamba, passa pelo triturador e sai triturado aqui fora pela correia que vem lá depois de triturar. E aqui uma pilha do material triturado, que pode ser usado em várias aplicações, como o piso de hipódromos, é muito confortável para os animais. Pode ser usado em aterros leves, no caso de aterros em zonas de mangue, terrenos compressíveis. Aqui um exemplo nos Estados Unidos de uma grande freeway que teve um trecho de 300 metros experimental feito com o uso de 900 mil pneus nesses 300 metros, em cima de argila mole. O pneu é descarregado, depois é compactado com rolo vibratório, como se fosse um material terroso. E serve, então, como base de estradas. Serve também para encontro de pontes. Quando vai se fazer um aterro de uma ponte já construída, o aterro tem que ser bem leve para não derrubar a ponte. Tem sido usado em pavimentos também no Brasil, uma pesquisa da Universidade de Santa Catarina, do asfalto, betume, com pneu triturado para piso. Aqui, no caso, o Autódromo de Florianópolis foi o primeiro, e também na estrada que vai de Belo Horizonte ao aeroporto de Confins, foi a primeira aplicação fora do Sul, aqui no Sudeste. Bom, além disso, temos os muros de pneus, que é onde eu vou focar mais. Tem vários tipos de muro. O primeiro muro no Brasil foi esse aqui na região do Rio de Janeiro, a Ilha do Governador. Eu acho que é uma aplicação que pode ser bastante útil aí no Amapá, nas margens passíveis de erosão. Na Bahia
de Guanabara, aqui no caso. Então, o muro de pneus protege uma avenida marginal e aqui nós vemos o pessoal local mesmo fazendo a obra. Bom, a ideia não foi nossa, a ideia veio da França. É a chamada técnica do pneu-sol, quer dizer, pneu e solo, usado na Martinica, no Caribe, para proteger uma autoestrada lá, como vemos aqui. Bom, as vantagens, então, do uso de pneus em muros é o uso do solo local, não precisa ser um solo muito nobre, mão de obra qualquer, é bom para dar emprego para o pessoal local, equipamentos leves, construção em etapas, além do baixo custo. A desvantagem é que, se não for bem feito, tiver erro na execução, pode levar ao colapso, como foi o caso desse muro em Blumenau, Santa Catarina. Vou mostrar alguns erros típicos de execução. Arranjo incorreto dos pneus. E chegamos, então, ao muro aqui do Rio de Janeiro. Foi o muro experimental da PUC. Nós fizemos um convênio com o município, a Fundação GeoRio, e a Universidade de Ottawa, capital do Canadá, com financiamento canadense, a fundo perdido. Foi uma doação. Bom, o nosso muro experimental, nós escolhemos um local cedido pela GeoRio para estabilizar uma encosta que estava em erosão. O nosso muro teve 4 metros de altura com 2 de sobrecarga, total 6 metros. 60 metros de extensão, e nós fizemos 4 seções instrumentadas, com 15 metros cada. Usamos pneus inteiros e pneus cortados, onde essa banda lateral do pneu é cortada e colocada dentro, para não gerar mais resíduos. Usamos para amarrar os pneus corda ou arame, dependendo da seção. Então, vemos aqui algumas fotos no início da construção, já amarração com corda. E nossa experiência, 60 metros de comprimento, 6 metros de altura, consumiu 15 mil pneus. É um caso onde quanto mais material você consumir, melhor. E aqui já uma foto do pneu, do muro pronto, estabilizando as encostas. Um detalhe aqui, a face pode ser revestida com vegetação. Aliás, aqui nos nossas cidades, clima tropical, você não precisa nem plantar, mas os pneus são vasos. Naturalmente, a vegetação já toma conta. Eu fui lá, há coisa de 2 meses atrás, antes da pandemia, 4 meses talvez, e não se vê mais o muro. A vegetação já encobriu totalmente o muro. Se desejar, para proteger contra eventual incêndio ou danos, pode-se projetar concreto, como em qualquer obra de engenharia, concreto projetado. Isso tem uma história longa que, se tiver tempo, depois eu conto sobre a vantagem disso. Bom, a pesquisa envolveu, então, análise, eu não vou entrar nos detalhes da análise, mas o uso de pneus cortados, já vou chegar nas algumas conclusões. Cortar o pneu torna o muro menos deformável e é muito mais rápido, porque é fácil de preencher com solo. Mas o custo é maior porque precisa de uma máquina para cortar a banda lateral. No caso que a gente usou no projeto de pesquisa, custava 17 mil há 15 anos atrás. 17 mil dólares. E tinha a capacidade de cortar 50 pneus por hora. Era bastante eficiente. Bom, o uso de arame tornou o muro mais rígido
porque você consegue amarrar melhor, mas é mais caro, né? Porque tem que comprar o arame. A amarração é rápida e fácil. Quanto ao dimensionamento do muro, nós fizemos uma das sessões com um muro mais esbelto, achando que não seria estável, mas se mostrou estável para a altura de 6 metros. Então, foi uma conclusão, uma boa surpresa. O muro de pneus usa a eficiência mecânica da resistência à tração do pneu, material de baixo custo, que é um material praticamente gratuito, descartado, não tem custo. Bom, isso que eu mostrei, essa pesquisa, que eu falei rapidamente, não foi uma coisa de uma pessoa só, foi um grupo de pesquisa da PUC, com apoio da Universidade de Ottawa, no Canadá, e com vários professores, alunos de doutorado, e também ajuda do pessoal da UERJ, Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro. Bom, quem quiser detalhes, tem aqui as referências, tem as teses e alguns artigos para poder ver os detalhes, porque eu tive que falar rapidamente aqui. Bom, professor, obrigado pela explanação. De fato, a aplicação dos pneus são diversas e a gente viu que tem uma área interessante de aplicação na construção desses muros, né? Minha pergunta ia no sentido do que você comentou no percorrer da entrevista. Você falou que isso já está sendo aplicado, ou inicialmente foi desenvolvido, na França. Existe alguma aplicação já? Existe alguma norma internacional de uso de pneus para esse tipo de aplicação? Não existe. O que existe é toda a técnica foi bem descrita e é uma espécie de um manual, no manual da GeoRio, de encostas. A GeoRio comercializa e tem a técnica toda detalhada lá, além das teses que eu mencionei. Então, eu recomendo, se alguém for usar, consultar o manual da GeoRio. Tem toda a técnica lá detalhada. Professora Vadinha, queria perguntar? Eu queria, assim, bom, gostei muito da apresentação, professor. E, assim, eu até me surpreendi, porque eu imaginei que esse muro da PUC ele iniciasse assim, com um número maior de pneus e fosse reduzindo conforme a altura. Aí eu gostaria de perguntar duas questões, né? A primeira é se vocês têm monitorado, né? O senhor falou que teve lá uns meses atrás, mas há um monitoramento permanente do comportamento do muro? E a segunda é que o senhor já esteve aqui, né? E já viu as nossas dificuldades nas encostas do Rio Amazonas e de outros também, né? Dos afluentes. E aí o senhor enxerga que é viável, porque esse muro da PUC ele não foi à beira de nenhum rio, né? E aqui a gente teria que iniciar o muro sobre o rio, sob o rio. Será que é viável? Assim, eu sempre tive vontade, estou aqui convidando o professor John, que também trabalha muito com materiais, para que a gente iniciasse uma linha de pesquisa aqui com alguns alunos utilizando pneus, né? Olha, pode ser? Eu mostrei muito rapidamente. O primeiro muro que nós fizemos não foi esse experimental. Foi um muro para resolver um problema na comunidade de Jequié, na Ilha do Governador. Foi um muro feito pelo pessoal local. Por isso que eu acho que é uma técnica que pode ser usada aí em Macapá. Foi na encosta da Baía de Guanabara, na margem, e resolveu o problema da erosão. Eu recomendo, sim, que possa ser usado aí em Macapá. Macapá já deve ter problema também de descarte de pneus. Aonde são descartados os pneus aí? Então, pode-se usar em muros para resolver o problema da erosão nas margens do rio Amazonas. Acho que sim. E lá, esse muro de Jequié funcionou bem. Ele não foi o ideal, porque ele foi feito antes da pesquisa, então não se tinha a metodologia toda bem definida sobre o problema do corte do pneu e da amarração. Então foi feito meio de maneira intuitiva
mas está lá até hoje. Foi bem, resolveu o problema. Tá? Agora, então, eu recomendo mais ainda. Muros pequenos, talvez, para alturas de 3 a 4 metros, sem problema. Agora, você mencionou uma coisa importante. Eu acho que a professora Badini é geotécnica, que ela perguntou sobre o problema da seção transversal. Nós fizemos, como eu disse, 6 seções transversais instrumentadas, justamente para fins de pesquisa. E 3 das seções, das 4, eram com seção trapezoidal, mais largo na base e mais esbelto acima, trapézio, como é o convencional. E fizemos a última seção bem esbelta, de cima a baixo, para ver, para teste mesmo. Foi o caso que eu mencionei que, para nossa surpresa, deu certo. Tá? Obrigado, professor. Mais uma coisa, John, eu gostei também, a gente está discutindo até nesse momento a criação de um grupo que está se propondo a fazer um laboratório de pesquisa, né? Eu gostei muito do que o senhor falou da questão da gente já poder simular antes da construção. Eu acho que é um caminho bem adequado para a gente e até gostaríamos de ter a tua colaboração no futuro, né, John? Claro, com certeza. Porque a grande dificuldade no início da pesquisa era o seguinte: vamos fazer um muro de pneus, qualquer muro de contenção, é um muro que depende do peso. Se diz até muro de peso, né? Aí a pergunta inicial era: qual é o peso do material solo-pneu? Nas publicações que vieram lá da França, não tinha isso. Então, nós definimos bem qual é o peso específico do material solo-pneu. E, além disso, como nós instrumentamos, medimos as deformações horizontais, nós, então, nas nossas simulações da tese, conseguimos ir variando os parâmetros, módulo de elasticidade, etc., até que a previsão coincidisse com a medição de campo. E aí, então, isso quer dizer que o valor de módulo é o correto. Então, esses dados já são disponíveis e não eram antes. Por isso que eu disse que é possível já se fazer simulações numéricas, porque esses dados são disponíveis nas nossas teses. Talvez por isso até essa pesquisa ganhou um prêmio da Associação de Empresas do Rio de Janeiro, porque a Associação de Empresas achou que foi uma pesquisa muito prática e já tem sido usado isso em vários muros aqui pelo Rio de Janeiro. Então, eu gostaria muito de ver um muro desse em Macapá, na beira do Amazonas. Ia ser ótimo. Temos que manter essa rede, né, professora, para que consigamos passar essa ideia para a administração pública e consiga implementar essas ações. Quem sabe o Lucas quer estudar isso. Sim. Eu queria fazer essa última pergunta mais no sentido, acho que social. A gente sabe dos problemas que envolvem os polímeros sintéticos, né? Como o senhor falou de uma degradação lenta, a gente já conhece os problemas que eles geram nos oceanos e etc. Mas alguns projetos como esse que o senhor desenvolveu e outros demonstram que se preocupam com essa questão e eu acho isso muito importante. E eu queria saber do senhor, como pesquisador da área, se você acha que a nação tem negligenciado esses problemas ambientais e, se sim, o que a gente poderia fazer para tentar desenvolver essa consciência coletiva? Olha, Lucas, você me fez uma pergunta sobre uma das áreas da engenharia, que é a engenharia ambiental. Essa pesquisa procurou, principalmente, fazer uso de material que seria descartado de uma forma não adequada, prejudicando o ambiente. Desculpa. Então, eu acho que
o aspecto ambiental está completamente intrínseco a essa pesquisa. Até nós tivemos que nos preocupar, eu não tive tempo de falar, a amarração pode ser com corda ou arame. O arame tem que ser o arame dos gaviões, que são protegidos externamente para evitar corrosão. São tratados para não serem sujeitos à corrosão. E a corda, nós usamos a corda de polipropileno, que é muito mais durável do que a corda convencional. Porque senão você amarra com uma corda comum e daqui a alguns anos vai ser decomposta e o muro ficaria sem amarração. Tudo bem que depois dele pronto, não tem mais motivo para ele se deformar, a não ser que alguma coisa aconteça, construir alguma coisa no retroaterro atrás do muro, uma estrada, um prédio, alguma coisa. Mas, enfim, a preocupação ambiental estava presente em todos os passos da pesquisa. E eu acho que é uma solução para os grandes centros e até para o Amapá, para o uso. Eu procurei dar uma ideia de uso de pneus em vários tipos de obra de engenharia, principalmente o pneu triturado. O problema é conseguir uma máquina de trituração de pneus, que não é barata. Só. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Professor, muito obrigado. Chegamos no final do nosso programa. Agradecemos mais uma vez sua participação e, por favor, faça as suas considerações finais. Olha, eu mais uma vez agradeço à Unifap pelo convite para vir aqui apresentar rapidamente essas ideias sobre o uso de pneus. Não pude apresentar os detalhes, fica para uma outra oportunidade que eu faço com o maior prazer, se tiver interesse. É uma técnica que a GeoRio, o município do Rio de Janeiro, tem usado, já tem muros de pneus em vários lugares do Brasil, em particular Belo Horizonte. Eu já vi lá 2 muros de pneus. Eu tinha fotos, mas não mostrei. Então, a técnica de muro de pneus já é uma realidade. Tem que tomar cuidado para não fazer mau uso, porque aquele caso que eu mostrei de Blumenau, o muro foi mal construído e rapidamente as pessoas começam a achar que o problema é da técnica, que não é confiável. Mas é claro, qualquer coisa da engenharia, se você construir fora dos padrões, e vai estar sujeita a um colapso. A culpa não é do material, é certamente de quem executou mal. Pronto, eu agradeço a atenção e estou à disposição da Unifap de colaborar se, por um acaso, Macapá vier a ser mais uma capital a usar o muro de pneu. Tá? Obrigado. Obrigado, professor. Professora Baggini, sua despedida, por favor. Eu agradeço aí a disponibilidade do professor Sayão, né? É sempre muito bom tê-lo conosco. A gente estava até conversando, né? Nós fizemos uma série de programas sobre pós-pandemia, e aí eu entendi que teria sentido a gente conversar sobre utilização de pneus e contenção de encostas, porque eu acredito que a sociedade pós-pandemia vai ser uma sociedade mais sustentável, né? Então, esse reaproveitamento, essa reutilização dos pneus, ela está muito adequada para a sociedade que virá. Agradeço também ao John e ao Lucas. O Rio Amazonas agradece, porque vocês viram que tem muitos pneus aí. Sim. Um abraço. E aí... Obrigado. Obrigado, professor John. Obrigado, Lucas. Lucas, sua despedida. Bem, eu gostaria de agradecer ao professor Sayão pela disponibilidade do seu tempo, do seu trabalho, né, que tem certamente grande valia, achei muito interessante. Agradeço também à professora Baggini e ao professor John, mais uma vez na bancada para a gente ter uma conversa como essa. E agradecer à nossa audiência também, que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. E é isso, obrigado.
Bom, pessoal, como foi já mencionado, podem contar com a colaboração do professor Sayão. Possivelmente o e-mail dele estará disponível neste vídeo. E também agradecemos a nossos apoiadores, o CREA Amapá, o Mútuo Amapá, Sinduscom e Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. Acompanhe esta e outras entrevistas em nosso canal do YouTube, no programa Discutindo Engenharia para a Comunidade. Deixe suas recomendações de temas para nossas próximas entrevistas e obrigado pela audiência. Até o próximo programa.